Da notícia, a hora da notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Bom dia, Luciano. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 19 de julho de 2019. Estamos iniciando aqui a transmissão online da nossa participação no programa Hora da Notícia, na Rádio Assunção Cearense, que faz conexão com o programa De Olho na Cidade, na Paraíso FM, em Sobral, que tem o comando do grande comunicador Assis Nascimento. Por lá, na mesa de som, o nosso querido Ricardo Gomes. Aqui nos estúdios da Assunção vinha até agora o nosso querido Nilton Mourão, que continua, e o Vicente Alencar, que acabou de se despedir. Um grande abraço para você, Vicente. Bom fim de semana, que se estenda até domingo. Não vá trabalhar domingo, tá? Bom dia também para o Paramoti, que está aqui conosco. Como sempre, eu inicio agradecendo e mandando um bom dia especial àqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o compartilhamento dos nossos vídeos, como o Marcos Vinícius, a Mina Ponte, um beijo carinhoso, Mina, André Luiz Fernandes, o Francisco Edivar, o Everton Bezerra, Elesbão Gasto, me ligando aqui o Ricardo Gomes, deve estar tudo bem aí, Ricardo? O Jesus, o Auriclésio Macedo, o Jesus Alves, o Júlio César Targino, Olavo Souza, João Alves Freire, Alexandre Viana, Wagner Viana, o Paulo Regis Porfírio e o Wellington Pereira, que sempre retransmite o nosso programa diariamente na sua web rádio Interative Metro, lá de Maranguape. Um bom dia para quem entrou em contato pelo WhatsApp 9616-1470, como o Paulo Nobre e o Luciano Melo. E também aqueles que já estão aqui presentes na timeline do Facebook, como o Gilard Alves Sinésio, o Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, mandando bom dia, bom fim de semana, e o Marcelo Pedro Vital. Bom dia, Nilton, como vai? Bom dia, meu querido, um prazer tê-lo aqui pessoalmente, ao vivo e a cores. E vamos que vamos, porque a bicicleta não pode parar. Eu quero começar falando, me mandaram ontem um vídeo, já que estamos falando de Fortaleza e Sobral, e o assunto é também nacional, sobre a reforma da Previdência. Um senhor de barbas grisalhas lá em Sobral, metendo o cacete na reforma da Previdência. O que é de uma canalice intelectual, e vou dizer por que as bobagens que ele está dizendo isso, que não passam, na verdade, de um babão idoso, né? Um velho babão idoso, né? Assim, ele quer, lá em Sobral, por exemplo, tem 2 deputados os mais votados. Um é o Moses Rodrigues, que votou a favor da Previdência, e o Leônidas Cristino, que votou contra. E esse senhor está dizendo que o Moses votou contra o povo. A meu ver, é exatamente o contrário. E quando eu falo canalice intelectual, é porque ele esquece que o Leônidas Cristino votou a favor da reforma da Previdência da ex-presidente Dilma Rousseff. E o seu chefe político, Ciro Gomes, desse senhor, de todo o grupo, sempre disse na campanha e em várias palestras por aí que a reforma da Previdência é necessária. Então, Ciro acha que a reforma da Previdência é necessária desde que ela seja feita por ele. Qualquer outra pessoa, ele é contra. Ele foi contra a reforma da Previdência no governo Temer e é contra a reforma dessa Previdência no governo Bolsonaro, tanto que fez com que o seu partido fechasse questão e agora, estou falando aqui porque esse senhor também, no partido dele, colocou lá um rapazola, um babaca americano, é brasileiro, mas estuda nos Estados Unidos, falando mal da Tabata Amaral. E eu já disse, não falem mal dessa mulher perto de mim. É uma grande mulher que encarna o que tem de novidade na política brasileira, que põe a nu a excrescência, a deterioração das estruturas partidárias. Brasil nunca teve um partido que prestasse. E talvez por isso o senhor Ciro Gomes se serviu de 7 partidos em sua carreira política, portanto, sem moral para criticar a falta de fidelidade partidária em qualquer pessoa, e muito menos na Tabata Amaral, que ele vem dizer agora que ela faria parte de uma dupla militância, porque ela pertence ao movimento Acredito. O senhor Ciro Gomes, que diz que recrutou a Tabata Amaral, o que não é uma verdade, porque ela já fazia parte desse movimento Acredito. Mas, assim, há vários movimentos renovadores da política nacional.
Há vários. O Luciano Huck, por exemplo, preside um que é chamado Agora. E tem vários grupos. Tem esse grupo, acredito. O Ciro já sabia, incensou a Tabata Amaral, e até bem pouco tempo, quando ela esteve aqui em Fortaleza, esteve lá em Sobral, participou de um programa que o Ciro tem no YouTube, e lá era só sorrisos e alegrias. Como ela votou de acordo com a consciência dela, demonstrando que tem autonomia intelectual, que não se submete ao velho coronelismo, aí todo o peso do partido contra essa mulher. Aí esse próprio senhor no programa diz, não sei o quê, porque deve ter aí uma emenda. E qual é o problema das emendas? Não há nenhum problema, questão moral de emendas. E vou dizer por quê, e por que eu falo de canalice intelectual, desonestidade intelectual desses senhores. Ele é só mais um aí em Sobral. Por exemplo, agora mesmo, ele estava festejando, e toda essa turma aí da prefeitura, a visita que o prefeito Ivo Gomes fez lá na margem esquerda, anunciando que vai ter uma ponte estaiada lá em Sobral, uma coisa maravilhosa, que vai ajudar na mobilidade, no trânsito do um e outro lado do rio, principalmente para pedestres e ciclistas, é uma coisa maravilhosa. Então, a prefeitura está soltando fogos, isso daí. E por que eu trago isso? Porque essa ponte, os recursos foram conseguidos através de emenda parlamentar. Por coincidência, do deputado Moses Rodrigues. Então, a emenda não é exatamente para o deputado. O deputado apenas indica. E ele está porque favorecendo a prefeitura. Quem é o prefeito é um adversário político, o Ivo Gomes. Então, é para o bem dos sobralenses. A medida é maravilhosa para os sobralenses. Então, esse senhor, ao mesmo tempo que ele solta fogos para essa ponte estaiada que será construída em Sobral, ele critica a emenda. Deixar claro de novo, a emenda é recursos oriundos de emendas do deputado federal Moses Rodrigues e do então senador Eunício Oliveira, que carrearam recursos para Sobral, para favorecer a sociedade sobralense. Além do mais, esse senhor diz que votar contra a reforma é votar contra o povo, mas não argumenta, não tem fundamentação. Eu até concordo que as pessoas digam isso, mas vamos dizer quais são os seus argumentos. Mas não ficar apelando para o senso comum, porque é fácil, sempre foi fácil você dizer que ser a favor de uma reforma é ser contra o povo. É exatamente o contrário. Nós temos 14, enquanto está se preocupando com a aposentadoria de quem está empregado, nós temos 25 milhões de pessoas que não têm empregos. E é uma reforma da Previdência que vai ajudar a trazer essa população que está no fosso da miséria social para a dignidade de ter pelo menos um emprego. Então, mais seriedade e menos canalice, senhores. É verdade. As emendas impositivas que muita gente está querendo dizer que o governo está comprando as consciências dos deputados federais para serem favoráveis à reforma da Previdência. Dá a ideia que o dinheiro vai para o bolso do deputado. Dá a ideia que o dinheiro vai para o bolso do deputado, mas, na verdade, representa o quê? Dinheiro carimbado, já rubricado, podemos dizer assim, que se destina especificamente àquela obra. E é uma obra que vai quero te mostrar, mas tem um bocado de beneficiar exatamente uma população, e de maneira que esse discurso é um discurso falacioso, sabe, Luciano Cleber? Que não se sustenta. E eu vou dizer mais uma coisa. Irresponsável, sem entender. As pessoas estão cansadas dessa velha prática política. As pessoas querem que os políticos sejam francos, sinceros, falem a verdade para elas. Olha, grande parte dos nossos políticos gostam muito de fazer o papel de papagaio de pirata. Gostam muito de fazer o papel de aparecer na frente dos holofotes da imprensa. E nós, jornalistas, nós, profissionais de imprensa, muitas das vezes temos culpa nisso. Nós baixamos a cabeça e não procuramos exercer o nosso papel jornalístico, profissional, e é importante para a nossa sociedade que o nosso papel seja bem conduzido, para que nós possamos, inclusive, expressar o ponto de vista da sociedade quando a gente faz um certo questionamento ao político. De maneira que os políticos têm que aprender a falar a verdade, serem francos, sinceros, autênticos, e não querer fazer jogo do politicamente correto para agradar a determinado segmento. Até porque o político,
quando ele se torna um deputado federal eleito para o estado do Ceará, ele passa a ser um deputado federal que vai representar todo o cearense. Não é apenas quem votou nele, não. Né? Se tu baixar aqui mais... Pois não, mais... pois não. Então, bem colocado da sua parte, Luciano Clever, e sobre a Tabata Amaral. Não fale mal dela. Tá? Eu aplaudo esta moça. Ah, tá. Eu aplaudo esta moça Eu sou apaixonado pela sua beleza interior e exterior. Ela é um exemplo da política que o povo brasileiro tanto anseia. Gente, o Brasil tem que mudar e é para melhor, porque faz de conta de que muda para não mudar nada, Luciano. Eu só não falo da beleza interior, porque eu não tive ainda o privilégio de conhecer, né? Mas a mulher é maravilhosa e é um exemplo. Não pela postura dela, né? Pela coragem dela. Estou brincando. Né? Então, uma afeição grande por ela, certo? Então me doe esse... Então fica esse assim, eu esbravejo porque eu disse, não fale mal dessa mulher. Aí esse cara foi lá, parece que a TV Sobral, uma dupla que tem lá, e foi falar mal da mulher, sem a menor... Fala, mas fundamenta, pelo menos, um pouquinho de inteligência e menos canalice. E quando eu dou esse exemplo, por exemplo, é que assim, o que é que tem de mal? Se nós não fizermos essa reforma, você acha que uma mulher como a Tabata votou porque queria votar contra o povo? Que argumento estúpido. Diga o que é votar contra o povo. O que é que o povo está... É claro que ninguém quer... É como o ministro Paulo Guedes disse, você não acha que o BPC e tal... Eles, olha, por mim ganharia 5 mil reais. Mas não tem o dinheiro para pagar. É uma questão de matemática. Então fica esse populismo burro, desinformado e canalha, querendo passar para a população isso daí. Aliás, eu acho até... Porque assim, você tinha reforma e tinha umas coisas que eram duras. Eu, Luciano Clever, assino embaixo, eu sou favorável à reforma no seu aspecto original, com o BPC, e o BPC, benefício da prestação continuada lá para os velhinhos, miseráveis, eu continuo achando que a proposta original era melhor do que não mexer. Era você dar opção. Opção. Ou você espera os 65 anos para, a partir daí, receber o seu salário mínimo, ou você passa a receber menos 5 anos antes. Opcional. Mas retiraram isso daí. E tem uma questão, é assim, se você é contra a reforma, combata os pontos. E voltando aqui para o caso do deputado Moses, e procure melhorar, eu estou trazendo isso como ilustrativo, porque o deputado Moses deu uma entrevista para nós, lá na Paraíso FM, e disse muito claramente, eu bastante favorável à reforma, e ele com restrições, dizendo, não, olha, tem um negócio aí que eu não concordo. Por exemplo, o BPC, ele não concordava. Eu continuo concordando. Mas o deputado, a consciência dele, né? E dizia que era contra a história lá, que segundo ele, prejudicaria a aposentadoria rural. O que é que aconteceu? Durante a tramitação, e devido a esse pensamento, que não era só do deputado, mas de um grupo de deputados, que isso faz parte da tramitação e da negociação democrática, no documento final, caiu o BPC. E caiu também essa história da aposentadoria rural, que o deputado criticava. Resultado, quando enfim aconteceu, porque ainda ficava assim, não, o deputado ficou, eu vou votar, não vou votar. Não, o deputado ficava resistindo, que é o pensamento dele. Ele tem o pensamento dele, eu tenho o meu. Eu sou favorável na íntegra, como eu já te falei, disse isso reiteradas vezes aqui. Eu não fujo dos debates. Mas o deputado pensava diferente e trabalhou para que fosse aprovado de acordo com o pensamento dele. E assim foi feito. Caiu essa história do BPC, que muita gente ficava desvirtuando, que vai prejudicar os pobrezinhos, e caiu também a história lá do tempo mínimo, lá da aposentadoria rural. Então, aquilo que o deputado criticava foi retirado. Então, ele se sentiu à vontade, porque no resto ele concordava. E assim votou. Então, eu estou chamando e ilustrando esse fato para trazer um outro aspecto que eu acho que foi vítima de uma armadilha de si mesmo, o capitão Wagner. O que o capitão Wagner está pensando? Vai se candidatar a prefeito de Fortaleza. Ah, se eu votar pela Previdência, os meus inimigos vão utilizar, como foi usado lá atrás, com o Inácio Arruda. Ô, Inácio, tu já enganou o povo, né? Tinha até uma musiquinha que acabou com o Inácio naquela época. Ô, Inácio, tu já enganou o povo. Ô, Inácio, tu vai enganar de novo. Essa musiquinha foi que lascou o Inácio naquela época, porque ele votou a favor da reforma da Previdência apresentada pelo então Deus
Lula da Silva. Todos apresentaram. Será o senhor que é tão amante do Lula? Será que o Lula era o pai dos pobres? Quando ele propôs a reforma dele, ele queria ser contra os pobres? Não, senhor. É um problema matemático. É para salvar o país. O mundo inteiro está se debruçando sobre a reforma da Previdência. O mundo inteiro deve estar contra os pobres na visão desse senhor. Pois bem, aí o nosso querido capitão Wagner, mesmo retirado todos esses problemas mais graves, que digamos que tivesse um impacto entre a população mais pobre e desinformada, ele votou contra a reforma. Para mim, foi uma coisa erradíssima. Para mim, ele votou contra o povo, o capitão Wagner. Sejamos bastante claros. Bastante claros. Tenho todo respeito ao capitão Wagner, a sua trajetória. Para mim, ele pisou na bola. E aqui, assim, a gente gosta, eu gosto também do Ciro. Quando acontecem as coisas que a gente acha que deve criticar, critica. Isso se chama autonomia intelectual. E aqui você fala muito do slogan. Nosso slogan aqui, até não tinha nunca falado para você, era jornalismo com inteligência e independência. Certo? Nós somos dependentes dos nossos pensamentos, né? Das nossas opiniões. A gente depende disso daí. A gente erra, o Vicente disse aqui, claro. A gente está certo ou está errado nas nossas opiniões? Elas que são as certeiras, longe de mim. Nem sempre, nem agora, sempre. eu sou apaixonado pelas minhas ideias. Nem sempre. E agora, respeito bastante a ideia dos outros. Claro. Isso é que é E democracia. esse embate com respeito ao pensamento contrário, embora que eu ache burro, desinteligente, é que deve prosperar. E às vezes eu fico indignado e me indigno contra essas pessoas, é a forma burra e desinteligente de querer queimar os outros, como fez esse senhor lá por uma questão política, né, que ele defende lá o grupo que está no poder. Bom dia para o Marcelo Pedro Vital, o Jacomi Pastore, mandando um bom dia para todos nós, doutora Ana Maria Gurgel, o Ricardo Gomes, no ar, muito bem, e o Elton Pereira dizendo que está retransmitindo no ar, que ele diz está lá, o Ricardo Gomes é o nosso chefe lá, que não é Ferreira Gomes, onde ele deixou muito claro, né? Comanda o som poderoso da máquina lá da Paraíso FM. Um grande abraço para você, Ricardo, e para o grande comunicador Assis Nascimento. Ontem me mostrando uma foto abraçada lá com o nosso futuro embaixador. Pessoal, goste ou não, vai ser o embaixador Eduardo Bolsonaro. Bom dia, Michel Mendonça, Valíris Avelino, Fidelis Veloso, Leninha Parente, Catarina Soares. Pois não, Milton. É isso aí, você disse tudo, e não é questão de burrice não, sabe? É questão de desonestidade intelectual, sabe? Não tem nada de burrice não. Na verdade, a pessoa está fazendo com um propósito que muitas das vezes não é honesto da parte dela. E eu estou vendo aqui, bom dia para o Ronilson Sérgio Evangelista e também para o Simão Oliveira. Estou vendo aqui a manchete de capa aqui do Povo, capa não, página interna. Camilo deve articular pela inclusão de estados e municípios. Então, esse rapaz que eu estou me referindo lá em Sobral, que é seguidor do Camilo, o que é que ele vai achar disso daí? Está aqui. Camilo deve articular pela inclusão de estados e municípios. O Camilo, naquilo que era possível, ele já fez também a sua reforma. Hoje a alíquota no Ceará é de 14%. Partiu de 11 para 14. Maior até do que a alíquota mínima na que o governo da reforma. 2017, viu, Luciano? Pois é, então o Camilo já havia feito, porque compreendia isso daí. E exatamente como eu estava falando do Moses, algumas coisas o Camilo não concordava. Mas depois que essas coisas que você manifestamente não concorda, elas foram retiradas, cai, não tem mais argumento para você ser contra. E está aqui o governador Camilo Santana apoiando que os estados e municípios devem ser incluídos na reforma. E, se eu não me engano, o senador Tasso Gereissati, que é o relator, né, uma honra para o cearense de destaque, lá no Senado, o relator será, já está lá, na verdade, né, já foi indicado, é o senador Tasso Gereissati. E parece-me que pelas mãos dele vai acontecer a inclusão de estados e municípios. Não tem sentido ficar de fora estados e municípios dessa reforma da Previdência. Inclusive, Luciano, nós estamos já articulando com a assessoria de comunicação do senador Tasso Gereissati, no caso, o jornalista Denísio Pinheiro, a vinda dele aqui ao programa A Hora da Notícia, para conversarmos quando ele regressar dos Estados Unidos, dado que ele viajou ontem com a família, aproveitando esse recesso
no Congresso Nacional. Então, nós teremos, se Deus quiser, em breve, o senador Tasso Gereissati, para conversarmos com ele sobre vários assuntos, dentre eles a reforma da Previdência. Será um prazer, né? E um bom serviço para os ouvintes, né? Pode até abrir. Claro. Aliás, eu acho que depois das 6h30, se a gente esgotar, pode abrir. Exatamente. Semana abrir e conversar, abrir os microfones para os nossos queridos ouvintes. Então, eu falava de Tasso Gereissati, um orgulho, né, do cearense nacional. Aí, o contrário agora, o outro cearense, só que fazendo a gente passar vergonha. Manchete de página da Política do Povo. Sérgio Machado e Romero Jucá viram réus na Lava Jato. É bem lembrado que o Sérgio Machado, que roubou pra caramba por aí, né? Tinha feito uma delação premiada. Aliás, uma delação demais, né? Foi perdoado tudo, o cara roubou tudo, devolveu lá uma parte do dinheiro, aí ficou em casa com uma tornozeleira. Aliás, é contra isso que insurge o sério, então, juiz Sérgio Moro, quando dizia aos seus procuradores, olha, vamos fazer um acordo de delação, mas não vamos reganhar as pernas todas, né? Exatamente. O cara tem que pelo menos passar aí 1 ano na prisão. Isso é seriedade. Aí está a Folha de São Paulo dizendo, o juiz Moro interferia nos acordos de delação. Vamos procurar o que fazer, né? É verdade, é verdade. E, Luciano, ainda falando sobre a reforma da Previdência, o Estado do Ceará, governado hoje pelo governador Camilo Santana, né, fez a sua reforma no período de 2017 para 2018. Mas aumentou 2 vezes a alíquota. A alíquota ali subiu de 11% para 14%. O teto ficou igual ao teto do INSS. Pensionista só recebe 50% do falecido e por aí a nossa reforma cearense, que se deu há mais de 2 anos, ela já foi uma antecipação, né, dessa reforma da Previdência, hoje conduzida no governo de Jair Bolsonaro, e que não é porque ele seja mau, ruim, o Frankenstein, é porque, infelizmente... Seja contra o povo. Infelizmente, gente, a herança deixada para o governo, que hoje é Jair Bolsonaro, mas poderia ter sido um outro o eleito, a herança deixada é uma herança terrível e que precisa, sim, ser enfrentada para o bem do Brasil e dos brasileiros. Bom, você trouxe um aspecto que eu não tinha ainda, né? Mas foi maravilhosa essa informação que você trouxe, porque você mesmo fez uma crítica aqui, os idosos, as viúvas, a Bíblia fala do apoio às viúvas, o Bolsonaro, né, o Guedes, estaria sendo duro com as viúvas, porque eu não acho. Eu sou duro com tudo isso daí, sabe? Eu acho que a reforma está correta. E veja só, a reforma aqui, em relação às viúvas, por exemplo, os pensionistas, do governador Camilo, é mais dura do que a do Bolsonaro. A do Bolsonaro, assim, hoje você tem um casal, um deles morre, digamos, o marido, que é o mais comum, e fica a viúva. Então, a viúva continuaria recebendo 100% da pensão. Pela reforma, que vai passar agora no Congresso Nacional, proposta pelo Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, a viúva, a partir daí, recebe apenas 60% e receberá 10% por cada filho que ainda seja até 21 anos de idade, que estaria, o que é muito, eu acho, difícil, né? Então, olha o do Camilo, 50%. Eu acho que está correto. Porque aquele dinheiro, você fala, mas vai viver na penúria, como vai viver as pessoas... Gente, é assim, você tinha um dinheiro, eu fiz até esse cálculo, digamos que seja 10 mil reais, porque se a gente botar muito pequeno, a gente vai achar... Digamos que fosse a pensão que recebesse uma aposentadoria de 10 mil reais para 2 pessoas. Então, imagina-se que 10 mil reais, se você dividir por 2 pessoas, 5 mil reais para cada um. Quando a pessoa morre, que deixa a pensão para a viúva, segundo a reforma já aprovada e em vigor aqui no estado do Ceará, essa viúva passará a receber dos 10 mil reais apenas 5 mil reais. Se 10 mil dava para 2, 5 mil daria para 1, seria mais ou menos essa a matemática. No governo Camilo, de 10 mil, a viúva receberia 5 mil. No governo Bolsonaro, a viúva dos 10 mil receberá 6 mil. Então, a do Bolsonaro é até melhor. E fica o capitão Wagner se escorando nessa coisa pequena. As viúvas, as pensionistas,
Agora, eu falo como Paulo Guedes. Por mim, elas continuariam recebendo 100%. Quem sabe, 110%, que é um trauma psicológico, né? Mas não é assim a economia, não funciona assim. Então, se você vai ser gestor, capitão Wagner, tem que ter responsabilidade fiscal com os recursos que você vai gerir. Você não pode simplesmente pegar o dinheiro e ficar gastando e dando mais. Se fosse assim, todo mundo... Olha, veja só, o próprio Lula não teria feito a reforma da Previdência. Era só ser popular e não isso prejudica o povo. O grande desafio é exatamente esse, com recursos limitados, você fazer uma boa administração. Então, você não pode gastar todo o dinheiro só com a Previdência. Porque aí, como é que você vai trabalhar a segurança, que você tanto cobra, né, capitão Wagner? Como é que vai trabalhar a saúde? Como é que vai trabalhar a educação, que são os pilares dos principais serviços essenciais que têm que ser oferecidos pelo Estado? A essência não é exatamente a Previdência. A essência é isso daí: educação, saúde e segurança. São os 3 pilares de serviço que hoje não são bem dados. Imagina se a gente ficar o tempo todo só com o dinheiro, daqui a pouco, se não fizer essa reforma, seria só para pagar aposentado. Aí as outras questões, como saúde, segurança e educação, ficariam de lado. Como é que resultaria? Como é que iria gerir? Como é que um gestor não está preocupado com essas coisas? Aí fica só com esse discurso populista. Ah, mas vai, as pobrezinhas, as viúvas, os idosos. Pois é, e o Ceará, na verdade, em 2018, foi em novembro de 2018, que foi aprovada a reforma da Previdência no Ceará. O Ceará, em boa hora, enfrentou o problema, porque é uma questão de honra para o atual governo e os governos anteriores respeitar a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, ali, por 30 votos favoráveis e 3 contrários, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou no início da tarde daquela, então, quinta-feira, do dia 8 de novembro, 3 projetos oriundos do Poder Executivo que modificaram a Previdência do Estado. Somente os deputados Capitão Wagner, Renato Roseno e Fernanda Pessoa se posicionaram contra, ou seja, foram contra, votaram contra, né? O projeto da reforma da Previdência do Ceará tramitou por 10 meses, Luciano. Só recapitulando aqui. Por 10 meses. Aí só a oposição votou contra, né? Como agora também, a oposição, o PT, votou 100% contra a reforma. E ali naquela oportunidade foi criada, inclusive, a Fundação de Previdência Complementar do Estado do Ceará, né? Para os novos servidores que ingressaram no serviço público, após a promulgação da lei, tiverem salários superiores ao teto geral do INSS, então, em 5.645. Então, as mudanças passaram a valer a partir dos servidores que ingressaram no serviço público, após a promulgação da lei e a publicação do Diário Oficial do Estado. Então, nesse aspecto, o capitão Wagner está até, né, coerente, mas só que ele fazia uma oposição ao Camilo Santana, e não é assim só por você fazer oposição como o PT, só porque faz oposição, e está torcendo contra a prosperidade do Brasil, porque acha que com isso... Esse som aí fica normal aí, né? Eu fico ouvindo aqui, esse rádio amador, parece rádio amador, né, nas ondas. Então, não é só por você ser oposição. Por exemplo, a Tabata é oposição ao governo, mas ela deixou claro, eu não votei com o governo. Eu votei porque os meus princípios são esses. Eu acho que tem que ser feita a reforma. Então, não é que você seja pró-governo. Bom dia para Olavo Souza, também para a Lúcia Silva, mandando um bom dia para nós. Graça Cruz, programa exitoso, amém. Amém. A Sandrinha Valéria, bom dia, Luciano e Nilton. Fim de semana abençoado para todos nós, amém. Assim seja. O Carlos Henrique, bom dia para você, Luciano e o time da Assunção. A Graça Cruz, desculpa, eu não concordo com essa reforma da Previdência. Ok, você tem todo direito. Eu sou completamente favorável, porque, Graça, é uma questão de matemática, não é de você simplesmente concordar ou não concordar. Ah, porque vai ser ruim. É como um tumor. Você tem um tumor, Graça. E aquele tumor, como vai doer em você, eu também eu sou contra você sofrer a dor naquele tumor. Sou contra. Agora, como eu sei que se você não sarjar esse tumor
a sua dor será muito maior amanhã, eu vou concordar que você sinta essa dor momentânea menor e retire esse tumor do que virar numa coisa muito pior, que venha trazer muito mais prejuízo para você. É essa a comparação que eu quero fazer. Dói? Claro que dói. Eu preferiria que o salário mínimo fosse de R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000. Mas não tem essa possibilidade. E outra coisa, Graça, se a gente não tiver essa reforma, pode ser que você que esteja preocupado com a sua aposentadoria não esteja sendo solidária a essa multidão de 25 milhões. 14 milhões é a conta normal de desempregados, porque o que é levado em conta são aqueles que buscam emprego e não conseguem. Aí você tem depois uma comparação entre os que entram no emprego e os que são demitidos. Mas há muita gente que já desistiu de procurar empregos. São os chamados desalentados. Somando isso tudo, você tem 25 milhões de irmãos brasileiros que não têm a dignidade de um salário todo mês, de ter uma renda mínima que seja, para levar para sua casa, para prover a sua casa, que não sabe o que vai comer sequer hoje, imagina amanhã. Então, e há muito privilégio. Essa reforma, essa proposta de reforma, pela primeira vez, Graça, ela atinge muitos privilégios. O sistema de previdência no Brasil é uma das coisas mais escabrosas em termos de desigualdades. Uma casta do serviço público abocanha grande parte dos recursos da Previdência. Enquanto que a grande maioria, a esmagadora maioria, recebe um salário mínimo. Tem gente que recebe, o seu Janot recebe R$32.000 de aposentadoria. Então isso é muito desigual. Então, pela primeira vez, uma reforma atinge não apenas a questão atuarial, que é a questão matemática, de grana e tal, mas atinge também, ao lado disso, privilégios. É a grande grita de gente. E quando vejo muita gente falando, não, o povo é contra o povo, na verdade, está defendendo os seus próprios privilégios. Tem ninguém aí pensando no povo. Deixa eu dar um bom dia. Enquanto você falava, Luciano, antes do bom dia, enquanto o amigo falava, eu estava aqui me lembrando o seguinte, não me lembro de maiores manifestações, de ir às ruas, como se foi agora contra a reforma da Previdência, a época que o governo do Estado, de maneira absolutamente responsável, encaminhou para a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, se não me engano, ainda em 2017, e só veio a ser votada e aprovada depois de tramitar por 10 meses, em 2018, não me lembro de manifestações, de gritas, sabe o que eu quero dizer? Entendeu? Quer dizer, a reforma da Previdência do Estado do Ceará tinha que acontecer. O PDT não fechou questão. Não fechou questão. Foi uma proposta corajosa do então secretário Mauro Filho com o secretário Júnior, com o aprovo do governador Comênio Santana. E se o Ceará não tivesse feito a reforma da Previdência ali, que inclusive prevê a criação da Previdência Complementar, que foi criado um fundo para isso, hoje a gente estaria com a nossa folha de pagamento em dia, fica, né? Então, e é por isso que o Estado do Ceará, né, é um Estado que é exemplo de equilíbrio fiscal, que é uma coisa que o PT não gosta. Exatamente. Mas nós temos um governador que é petista e uma herança lá, tem que ver o legado de Ciro Gomes, né? Cid Gomes, que tinha essa preocupação, Mauro Filho, né? Que foi secretário da Fazenda durante... É o mais longevo 12 anos. Secretário de Estado da Fazenda. 3 gestões. 3 gestões, passou por 3 gestões. Então, tinha essa preocupação com o equilíbrio fiscal do Estado do Ceará. É matemática. E não foi à toa que, pelo relatório da Fijam, o Estado do Ceará foi considerado um dos estados, salvo engano, de melhor saúde financeira do país. Olha só, né? E você vê aí estados grandes como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas e até São Paulo, com problemas sérios nessa questão aí, porque fica no populismo. Fica no populismo. Aí, meu amigo, aí você... Uma hora a conta chega. Por conta do populismo, quem termina se lascando e levando a chibata... Os mais pobres. Os mais pobres. Aí fica esse discurso populista de os contra os pobres. É o contrário. É o contrário. Bom dia para Maria Cícera, bom dia para vocês. O Ney Carvalho também mandando bom dia. O Emanuel Azevedo, bom dia, Luciano e toda a bancada. O João Lima, bom dia, muito inteligente as suas colocações.
parabéns pelo programa. Elesban Castro, bom dia a todos. Que venham as outras reformas, a tributária e a política. Perfeito. Estamos também... Essa reforma da Previdência é só o primeiro passo. Né? Não é que ela vai resolver, é que sem ela não se resolvia nada. Né? Com ela, é o primeiro passo para resolver, para tentar resolver. Um bom dia aqui também para o WhatsApp, 9616-1470, o Joé de Paiva, o Alfredo Soeiro e o Marcelo Reis, lá de Minas. Bom dia, Luciano Cleber e Nilton Mourão. Antônio Palocci está abrindo o bico. Esse cara tem que tomar cuidado, pois é um arquivo vivo. Muito bom debate hoje, excelente final de semana. É o nosso próximo assunto, está aqui aberto aqui na cara do Nilton. Eu também tinha clipado. Em delação, Palocci diz que bancos doaram ao PT. Aí só porque eu ia ler aqui, o cara tacou ali o mouse e me tirou. Diz que bancos doaram ao PT em troca de favores dos partidos. Mas eu clipei, pode mexer aí, que eu tenho aqui a minha clipagem, viu? Deixa eu voltar aqui. Cadê? Não, tá aqui, quero mais conversa com você, não. Bem comigo, não. Então, Palocci, bancos doaram ao PT em troca de favores. É uma das manchetes do Estadão e a principal manchete do jornal O Globo. Em delação, Palocci diz que bancos doaram ao PT em troca de favores. Se alguém que conhece as entranhas do PT, chama-se Palocci. Não só porque esteve lá comandando, era quem comandava muitas das propinas. Era um grande negociador das propinas, era o senhor Palocci. O doutor Palocci, né? Porque um é formado em medicina. Né? Exatamente. E era um grande ministro, né? Mas aí, igual assim, você pode falar do Lula, que foi também grande presidente, mas se abraçou a corrupção, tem que pagar por isso. Sandra Cabral, bom dia. Luciano, Nilton, Vicente Alencar e Assis Nascimento, né? Paraíso FM lá em Sobral. Olha o quarteto aí, olha o quarteto. Carlos Henrique, a reforma da Previdência é o prefácio da reforma tributária. Vem aí, vem aí. André Lima Ramos, bom dia, Luciano, Nilton, Vicente e todos os índios. Que Deus nos abençoe. Amém, assim seja. Uma outra matéria que eu clipei aqui, é local, daqui a pouco a gente pode até voltar a falar aí de Bolsonaro. Heitor Freire tem casa de câmbio registrada no endereço do seu gabinete. Quer dizer, tá complicado, deputado Heitor Freire do PSL. Pelo amor de Deus. Então, já tinha uma denúncia antes, que no local, lá onde ele disse que era o seu gabinete, e 11 mil reais de dinheiro do gabinete dele, lá da Câmara dos Deputados, ele usava para pagar, quando dizia que era outra coisa, e até o endereço de uma casa de câmbio, que é uma casa de câmbio legal. Eu gosto dessa casa de câmbio. Não sabia que era dele, mas eu já fiz até algumas negociações, porque aqui era perto da minha casa. Mas está aí, é mais uma denúncia contra o deputado. E assim, a casa foi arrombada. Foi por isso que veio à tona esse daí, se soube que estava acontecendo isso daí. Uma outra coisa que você já falou, o Ministério Público do Ceará pede prisão de prefeito. Até o Vicente, né, soltou o fogo. Olha que boa a justiça agindo. É a justiça tardia. Porque há quanto tempo tem esse negócio? Só agora, quando o Fantástico soube, né? Se o Fantástico soube, há muito tempo os outros órgãos já também sabiam. E só agora, por causa do Fantástico, o Ministério Público está agindo e pedindo a prisão desse monstro. Ainda dentro do local, hoje tem um artigo do empresário Beto Studart, um artigo muito bom, Viva o Novo Momento Brasileiro. Eu estou otimista e me associo a ele, né? O Beto Studart também otimista com esse novo momento, né? E dizendo, né? A última frase do artigo dele, ele vem falando o que está acontecendo no Brasil, reforma da Previdência, patati patatá, e termina assim: precisamos agora, como empresários, assumirmos o chamamento para esse novo instante, no qual é chegada a hora de voltarmos a investir, tirarmos os projetos das gavetas e colocá-los na prancheta para começarmos de novo. Essa será a nossa grande contribuição ao país. Quando eu li isso, eu me arrepiei, sabe, Nilton? Vendo o empresário, não estou aqui puxando o saco do empresário, não, mas é o pensamento dele que está expresso nesse artigo que me encheu. Eu já estava otimista, é isso mesmo. Empresários, deixem de lado, joguem fora o medo e voltem a investir no Brasil. E quem está dizendo, esse empresário aqui não gosta de jogar dinheiro pela janela, não. Todo empresário gosta de ter lucro. E é muito bom que o empresário tenha lucro, porque muita gente tem inveja e fica falando mal de empresários e fica criando dificuldade para o ambiente de empresas no Brasil. E deve ser o contrário.
Nós temos que torcer para a prosperidade desses empresários. Aquele empresário que se suicidou, lamentavelmente, né? Fraco, quando eu digo essas coisas, ele dizia que, até, veja as novelas da Globo, toda a vida o empresário é mostrado como um bandido, como um vilão, né? Como um cara que não presta. E ao contrário. Só quer se dar bem, né? Nós precisamos hoje de investimentos. E o governo se exauriu na sua capacidade de investimento. É por isso que, nessa hora, com medo de ter uma nova recessão... Se exauriu, não, foi exaurido. Faz tempo já, né? O Estado se exauriu faz tempo, né? Desde lá a doutora, né? Desde lá a doutora Dilma. Então, é por isso que aqui, né, vamos aí tentar liberar aqui o FGTS, para ver se coloca um pouco de dinheiro. Tem que ter dinheiro rodando para a economia voltar, o seu motor voltar a funcionar. Então, bem-vindo esse pensamento do empresariado que diz, olha, vou voltar, o Brasil está aí dando mostras, e isso aqui é o pensamento do empresário brasileiro, mas o investidor estrangeiro também tem esse conhecimento, e sabe, e vão colocar dinheiro no Brasil, e é isso que vai trazer de volta o nosso desenvolvimento. Outra coisa... Aliás, aproveitando esse parágrafo... Às vezes eu pego... Esse parágrafo conclusivo aqui do Beto Student, que assina esse artigo hoje no Jornal O Povo, bem que ele poderia, nesse momento em que faltam recursos para concluir o Cinturão das Águas, e falta pouco para terminar essa grande obra que é importante para a segurança hídrica do estado do Ceará, bem que nós sugerimos aqui do programa Hora da Notícia que ele se movimente com os empresários, faça uma articulação no sentido de que esta obra não pare, que ele vá a quem for preciso para assegurar que os recursos não faltem, porque não aguentamos mais essa história de obra parada. Ninguém suporta mais isso. Não vamos mais aqui atrás de caçar as bruxas. Vamos resolver o problema? Então, doutor Beto Student, que o senhor se articule com o grupo de empresários, as entidades que representam essa categoria tão importante, também o setor agropecuário, no sentido de ir a quem for preciso for, e que os recursos sejam assegurados para que essa obra termine ainda neste ano, porque, pelo amor de Deus, Luciano, isso é demais. Vamos aqui, ouvintes, Auriclécio Macedo, viajando a Vajota, festejo de Santana, muita saudade, Luciano. Minha época de adolescente era muito isso, né? Quando eu era seminarista, participava de grupo jovem da igreja, era uma alegria participar das festas. Tudo deve ser muito galanteador, viu, rapaz? Rapaz, pior que era, né? Bom, deixa isso pra lá, deu um bom dia pro Alex. Porque nas festas, rapaz, não queria nem falar sobre isso, não. As meninas vinham de Fortaleza, era muita gente, né? Então a gente namorava bastante. Olha, deixar só isso daí. Namorava. Alexandre, é bom demais. Alessandra Furtado Ponte, bom dia. Não sou contra a reforma da Previdência, mas deveria mexer com os que ganham salários exorbitantes. Quem ganha um salário mínimo já faz um milagre para sobreviver com esse mísero salário. Nenhum professor conseguirá trabalhar até 60 anos, até porque no Brasil é considerado ultrapassado. Alessandra, obrigado por ter falado, mas tem um bocado de coisinhas aqui. Primeiro, ela está atacando, sim, quem ganha salários exorbitantes. Pela primeira vez, nós temos uma alíquota progressiva em que diminuiu, para quem ganha um salário mínimo, era 8%, se não me engano, baixou para 7,5%. E essa alíquota vai subindo progressivamente até chegar a 25% para quem ganha esses salários exorbitantes. E está sendo colocado um teto. E a previsão é que, ao fim, depois, é que todos fiquem no teto da Previdência, que seja um sistema único. Que hoje nós temos dois sistemas exatamente para já mostrar essa desigualdade. Nós temos um sistema para os marajás, como o Nilton Mourão, que é do serviço público, né? Isso, rapaz, eu trabalho, rapaz. Quando eu sair daqui, eu vou pegar 2 expedientes para fechar a semana. Nada contra o servidor público. Mas é claro, tem dois sistemas. E dentro do servidor público, tem aqueles que são assim como o Nilton, né? E tem os mais privilegiados, que criam uma casta dentro da casta. Onde estão essas pessoas? No legislativo. O Nilton está no executivo, né? E geralmente é no legislativo. Quando o Guedes chegou e diz, olha, vamos ser claros, aqui onde estou nessa casa, o salário médio de aposentadoria é R$1.000. Então, é claro que é um privilégio, né? E ainda mais no judiciário. Acabei de dizer, o senhor Jean foi aposentado ganhando mais de R$30.000. Impensável. Segundo, trabalhar até aos 60 anos, Alessandra, é exatamente o que nós estamos presenciando hoje na humanidade.
É gente vivendo mais e vivendo com mais qualidade, com mais vigor. Se estão vivendo mais, com mais vigor do que antigamente, precisam trabalhar mais. Esse negócio de aposentar, deixa para velho. 60 anos não é velho, ok? Não acredite que a pessoa com 60 anos seja... Hoje não é mais. Antigamente poderia ser. Hoje o que eu vejo de gente com vitalidade, com essa idade, não está no gibi. É só a gente ver nos vídeos por aí, os dançarinos que a gente vê por aí e tal. Já contribuíram bastante, mas é isso aí. Até porque as pessoas hoje se cuidam mais, né? Graças a Deus. Então, quem ganhou o salário mínimo foi corrigido, foi diminuir a luta, e quem ganha mais está sendo. Então, houve na reforma, está contemplando isso que você está falando. Porque às vezes é complicado mesmo, é complexo o assunto para você entender. E há tanta gente com esse intuito de desinformar que você acaba tendo esse tipo de pensamento. Bom dia para Sandra Biguete, o André Lee Ramos respondendo pela senhora Sandra, concordo com o seu comentário. Aqui. O bom dia para o Soares, na escuta diária, e a Francisquinha Cunha. Bom dia para todos. Luciano, esse Maracá que você fala, que não é Maracá, coisa nenhuma, sou servidor público do Estado, mediante concurso público, e assumi no dia 22 de junho de 92, atualmente, graças a Deus, de imposto de renda, eu tenho um desconto em folha de 27 mil por cento, sem direito nem dizer, peraí, e previdência 14%. Então, só aí de cara, já me vão quase 43%, né, da minha massa salarial, né? Então, assim, graças a Deus... Não, graças a Deus, dentro da minha carreira de servidor do Estado, sou da Secretaria da Fazenda, graças a Deus, ganho bem, mas também sou contribuinte, né, à altura, na proporção daquilo que me é o meu total bruto, né? 27% de imposto de renda e 14% da Previdência Estadual. Muito bem, a gente já está caminhando para o quarto final. A gente prometeu. Se alguém quiser ligar, já pode ligar. Antes, deixa eu dar um abraço para o Davi Chimenez, dando conta de que o som está pipocando lá em Sobral. Ricardo, o que está acontecendo por aí? O que quer dizer pipoca? Vamos lá. Ali, orando, o sinal está com interferência, né? Então, está confirmando isso daqui. O Henrique Donato Lemos, lá em Sobral. Por que será que os deputados que votaram a favor da reforma da Previdência estão fugindo de entrevistas? Olha, o que eu vejo, eu leio todo dia os jornais, e o que eu vejo é deputado que eu estou a favor, ou está aqui lindo, centrão de entendimento, e disse que o grupo nunca foi do mal. Então, olha, todo dia tem entrevista explicando por que votou. Não vejo esses deputados fugindo de entrevistas. Não vejo, Donato. Se você vê, eu acompanho os jornais por TV, de ouvido, leio todos os jornais, pelo menos eu leio a Folha, o Estadão, o Globo, o Diário, o Nosso Estadinho e também o Jornal Povo. Então, pelo menos, esse daí eu leio todo dia. E não vejo ninguém fugindo de debate, não. Vejo Freire, né? Então, bom dia para o Henrique Silva. O Henrique dizendo que aqui, meu Deus. Eu acho que quem está fugindo são aqueles que votaram contra. Mas eu quero dizer o seguinte: quem, na verdade, está a favor da República, está pensando no país. E o segundo turno, que nós vamos ter a votação do segundo turno da Previdência, pode ser oportunidade com algumas correções de rumo, se algum segmento acha por bem propor alguma correção nesse sentido. Temos alguém na linha. Bom dia, beleza? O seu nome de onde fala? Mário Geraldo, Luciano. Bem-vindo. Perfeito aí, aqui, Ferreira, viu? Graças a Deus. Luciano, o grande dia do gigantesco para a humanidade, do Neil Armstrong na Lua, né? E o nosso ministro aqui, que já teve perto da Lua, não foi lá não, mas já teve perto, né? Da Ciência e Tecnologia. Ele quase ninguém escuta falar sobre ele, né? O Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Eu acredito que ele está fazendo um trabalho. Agora mesmo, essa semana, ele foi alvo de notícias, viu? Ele ia visitar a NASA. O próprio tweetou sobre ele. Não, que é o coronel Arthur, né? Então, eu sou muito parabéns por estar continue com você. Obrigado. Certamente, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele não está indo a passeio no Brasil. Ele foi certamente cumprir alguns objetivos da sua pasta e acredito que esse ministério vai contribuir muito
para o governo Bolsonaro. É a gente aguardar e esperar, até porque celebração de convênios, aproximação do Brasil com institutos internacionais nessa parte de ciência e tecnologia, isso demanda um pouco a superação de entraves burocráticos. O Davi diz que o som já normalizou lá em Sobral, ótimo. A Fran Fernandes mandando bom dia. Mais um ouvinte na linha, bom dia. O seu nome, por gentileza? Bom dia. Bom dia. Fernandes de Paranda. Pois não, seja bem-vindo. Eu quero concordar com vocês a respeito da reforma da Previdência. A questão será que eu sou da Secretaria do Estado, certo? Antigamente, a Previdência pagava apenas 80%. O preço estudar foi que veio passar 100% tudo isso que eu disse, trabalhei no Estado de 320. Outra, a reforma do seu pedido, da Previdência do Serviço Público, ela fez coisas tanto mais pesadas do que a do senhor Bolsonaro. A reforma do senhor Exatamente. e é contra a reforma do senhor Bolsonaro. A demagogia tem da política. Até falta gente. Eu trabalhei hoje no apresentado. A Mazela que está ouvindo. É contra a reforma administrativa do Bolsonaro. Ele já está aqui funcionando com o Bolsonaro. Para você ver como são os políticos. Aqui ele é um. Lá fora ele é outro. Muito obrigado. Cadê os servidores, os políticos deles aqui porque a reforma do caminho? Então, o político tem que botar na reforma do senhor Bolsonaro. A Mazela da política vai resolver a gente desse partido, dessa política que vai ter. Abraço, parabéns pela participação esclarecedora. Bom dia, mais alguém na linha aí, Saldanha? Bom dia, seu nome, por favor. Bom dia, Luciano. É vocês aqui, o resto. Eu gostaria de perguntar para vocês, e logo após a minha participação, aí vocês poderiam responder para mim. Eu gostaria de que vocês ganham o Bolsonaro para ficar defendendo os vereadores. Só um pouquinho. Não, eu acho que 15 mil do quanto, Milton? Rapaz, eu recebi dado do Bolsonaro. Poxa, cara. Pois é, mas ainda não pagaram. Já estou com 15 mil reais. Tu quer colaborar comigo aí, não, né? Amigo, é assim. Aqui a gente vai com independência e inteligência. Eu concordo com as ideias e com isso que está acontecendo no governo Bolsonaro. Então, toda vida que eu concordar, eu vou sempre dizer as minhas ideias. Se o senhor goste ou não goste. Se o senhor gostar, então a opção, muda de rádio. Por que você fica sofrendo? E fica achando que eu fico recebendo? Você acha mesmo, né? É elegante dizer um negócio desse, porque eu não recebo nada, não jamais diria, eu gostaria. E aliás, se você for amigo de alguém, pode dizer, olha, manda lá um dinheiro lá para o Luciano Cleves, que ele está sempre elogiando, defendendo suas ideias. Eu vou continuar recebendo ou não. Eu vou ser sempre franco, sincero e honesto comigo mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Luciano, próximo dia 6, se Deus quiser, farei 90 dias, 3 vezes que estou na bancada com você no programa da notícia. Até esse momento, não chegou R$1 que o governo Bolsonaro para mim. Até o Bolsonaro, se você tiver o Bolsonaro está achando aqui, tá? Já que o pessoal está achando que a gente recebe, manda aí, ajuda a gente, cara. Anúncio do governo federal. A gente tem uma dificuldade enorme. Manda uma notinha pra gente aí. Bom dia, o seu nome, fala, por favor. Oi, Luciano. Pode não. Bom dia, seja bem-vindo. Milton, bom dia também. Bom dia, amigo. Luciano, usando até um pouco de ministério desse governo, mas eu estava conversando pelo WhatsApp com uma amiga que é envolvida nessas ondas do ambiente. E vendo os lamentos dela referente a um ministério que pouco se fala, mas para mim é um dos ministérios muito atuantes, que é o Ministério do Meio Ambiente. Né? Pouca mídia, porque ele está indo contra a mão de tudo aquilo que o politicamente correto defende. Né? Mas a revolta dela é porque
porque, segundo ela, ela é de Belém, não vou falar o nome dela, mas, segundo ela, o Ministério do Meio Ambiente está dificultando a permanência de um grupo da Rússia, né, referente a pesquisas numa aldeia de índios. E eu comentando com ela, eu perguntei a ela, e esse pessoal recebe dinheiro do governo, recebe dinheiro das ONGs, e eles permanecem acompanhando a saúde desses índios. Ela me confessou que só, dentro de 8 anos só tiveram lá durante 15 dias. Mesmo assim, uma grande ideia. Então, se você hoje, conversando com algumas pessoas, percebe por que essa fonte está sendo cortada, e para mim é um dos ministérios que mais me dá orgulho hoje, é o Ricardo Salles. Eu também gosto muito dele. Coincidência. Gosto muito, muito bom. E ele vai contra aquilo que a grande mídia prega, né? Contra aquilo que os grandes defensores. E ela é quietinha, escondida ali, e sempre quando aparece de maneira muito injusta as críticas. Eu gosto muito dele. Muito obrigado por sua participação. Tem mais alguém na linha? Bom dia, o seu nome, de onde fala? Tudo bem, Luciano? Tudo? É o Francisco Facó. Pois não, Fracó. Eu não faço aborrecer, não. De jeito nenhum. Não. Viu? Pois não. É assim, Luciano. É assim. Agora eu queria pedir ao senhor Camilo Santana, meu nome é Francisco José Facó Barros. Eu resido aqui na Romeu Martins, 369. Governador, esqueça esse negócio de areninha. Esqueça esse negócio de areninha. Gaste menos com a mídia, porque o nosso povo está desassistido. Vá ali em Cascavel. Vá. Vá em Pacaju. Vá aqui na Pindoretama. Vá no interior. Eu pedindo ao senhor. O que você tem contra as areninhas, assim, só para esclarecer? É porque a areninha, Luciano. Eu gosto, viu? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta disso? Aliás, hoje é o dia do pé na bola, viu? E eu disse assim, agrega os jovens, né? Eu acho legal, mas tudo bem, Não, pode falar. Eu tenho medo, eu não queria isso, né? Porque eu vejo, olha, o Valcir Rodrigues, Valcir Gonçalves, esse homem, há quantos anos vem pedindo a construção do hospital de diabetes? É muita gente, Luciano, doente, sem assistência nenhuma, rapaz. E nós vemos agora esse governo vai colocando aí, já quem diz que o Ceará está pagando tudo em dias, como é que o Estado que está pagando tudo em dias vai se desfazer do seu patrimônio? Ele pega um desses patrimônios, um edifício desse, por exemplo, o Paulo Salazar, o presídio está desocupado, faça o hospital do diabético ali. Faça isso, senhor governador. Aí sim você está indo a favor dessa gente carente. Mas areninha é uma ilusão. É fazer com que as pessoas, no seu devaneio, fiquem ao derredor tomando cachaça. Concluindo, Facó, nosso tempo está indo embora. Um bom dia para todos. Bom dia, obrigado pela participação. O último ouvinte, de gentileza, seja breve, por favor. A gente tem que adivinhar quando não tiver o doutor Facó, não o seu Rainho José, porque não deixa a gente falar. Então, amigo, aproveite seu tempo, rapaz. Dentro do tempo do professor Teodoro, você fazia um ótimo programa. Agora eu faço uma pergunta, você quer um bom de resposta, eu sei disso. Se o Lula fosse o presidente e o filho dele estivesse no caso do filho do Bolsonaro, a justiça investigando, o que você dizia, pelo amor de Deus? Será que o Sérgio Moro era um santo? Tem que falar bem diferente, meus amigos. Não entendi a pergunta. O Moro... Não, ele fez um comentário. Se fosse o Lula presidente que fosse indicar algum filho para ser embaixador... Não é isso não. Não investigar como se fosse o Moro. Se é o Moro investigar, não tem a ver com o embaixador, certo? O Moro é lava-jato, certo? Ele misturou foi tudo, então, que até me enrolou. O Moro é lava-jato. Não tem nenhum filho do Bolsonaro envolvido no lava-jato.
O que tem investigado é o Flávio Bolsonaro. E eu defendo que a investigação seja profunda e vá até as últimas consequências. Claro. E assim, não deve ser mais rigorosa, porque filho do presidente, nem menos rigorosa por causa disso. Não deve pagar por ser presidente e não se deve passar a mão na cabeça também por essa circunstância. Claro. Deve-se apurar tudo que for necessário ser apurado, e se existe culpado, que os culpados assumam pelos seus atos. Muito bem, Marcelo Pedro Vital, obrigado pelas informações. Não gosto mais de política, sou ex-aluno do Chico Lopes, trabalhei na campanha, comentou hoje somente com os amigos e principalmente pessoas que tenho certeza sejam coerentes. Agora, me preparar para ir trabalhar, lotado na SPS, hoje secretariada pela Socorro França, que tenho admiração, haja vista ajudou meu saudoso sogro, sem nem o conhecer, essas pessoas tenho sim gratidão. Um grande abraço, Pedro, um grande abraço para o Hugo Mesquita, a Domitília Silveira, Elizabeth Magalhães, minha querida, bom dia, um beijo carinhoso para você aí em João Pessoa. José Sérgio Araújo, bom dia, a lista que o Diário do Nordeste divulgou sobre as indicações aos cargos da Fundasa, Funai, do Sudene. Tem mais, tem IBAMA, tem vários cargos que tem que ser preenchido. Eu acho que nenhum vai para um petista. Se for, está errado, viu, Sérgio? Tem que ir para os aliados, como sempre foi. 6h59, 7 horas em ponto fechado. Estamos desfazendo a nossa conexão aqui da Assunção Cearense de Fortaleza com a Paraíso FM. Já está brigando aqui o Carioquinha. O cara chega brigando. Não é possível. Grande abraço, Carioquinha, que vai agora assumir. E também ao Nilton Mourão, que está aqui saindo, né? E o Assis Nascimento aí em Sobral. Um grande abraço, um fim de semana prazeroso, um dia proveitoso e até segunda-feira, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Menino, bom final de semana.